E eu louvo muito a Deus por isso. E de verdade, eu não sei o que você passa, o que você tem vivido, a sua situação, a sua vida pessoal, a sua vida familiar. De verdade, eu não sei, porque hoje em dia são muitas pessoas novas, eu quase não conheço ninguém. Mas uma coisa eu sei, com sinceridade, com todo o amor que eu tenho pelo Senhor, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua família, Deus pode derramar da mesma bênção na sua vida. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Vou orar com a Silvana e orar por tudo aquilo que a graça de Deus ainda vai fazer entre nós aqui. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor tira a gente de buracos profundos, que a gente muitas vezes pensa que jamais conseguirá sair dali. Quando tudo está escuro, quando a noite parece não ter fim, o Senhor é o Deus que traz luz. E o Senhor fez isso, Senhor Deus, com a Silvana e com seus filhos. Como ela mesma disse, não há perfeição, mas a gente desfruta da tua graça. Abençoe a vida da tua serva. Obrigado por esses anos de caminhada. Obrigado porque um dia ela resolveu ouvir a tua voz, a tua palavra. E ela obedeceu mesmo naqueles momentos mais difíceis. Continua cobrindo com teu sangue a vida dela e da sua casa. Continua manifestando o seu amor. Mesmo em meio às dores da vida. Que ela nunca deixe de te adorar, de te amar e de te servir. Muito obrigado pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor tem feito na vida da Silvana e da sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Você pode cantar de pé? Tu és. Adore com seu coração. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Por isso queremos beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o único, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Estamos aqui, Senhor, para te buscar, para nos render, para nos entregar. Fala conosco, Senhor, nos enche do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe nossa oração, perdoa os nossos pecados. Fala conosco, recebe a nossa adoração, Deus. Que o teu rio flua em nós, Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Ainda nesse intuito de querer continuar louvando a Deus, você pode, nesse momento, ofertar seus dízimos e ofertas e continuar adorando o nome do Senhor, como eu acabei de dizer. Uma música bem conhecida e que, sem dúvida, apesar de ser conhecida, apesar de a gente cantar muitas vezes, toda vez é como se fosse a primeira, como se fosse a única, porque Deus é um Deus de novidade. E Ele sempre, quando o agir dEle acontece, sempre há novidade em nós também, quando a gente louva, quando a gente o busca, amém? Vamos lá?
povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa parte qual que é? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. E a igreja canta! Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja Filho de Deus, raiz de Davi. Cristo Jesus, presente aqui no meu, no seu coração. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, para acabar. Cristo Jesus, presente aqui. Seja bem-vindo, Jesus, em nosso meio. Eu li uma frase hoje, agora de manhã, que no reino de Deus não há espaço para protagonistas. E se há algo bom em nós, se há algo de valor, é por causa da graça dele, né? E que continue sendo assim, não somente essa manhã, mas em toda a nossa caminhada cristã. Quando a gente for compartilhar o Evangelho, que a gente não queira aparecer mais que Jesus, que a gente não queira colocar a nossa arrogância na frente, mas que a gente tenha uma vida de testemunho. E a gente vai continuar invocando o nome de Jesus aqui. Que Ele seja o verdadeiro protagonista. Amém? Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Por isso tudo que sou, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. No início, os homens comigo. Você bebe. Vamos lá, homens, vamos representar. A tua face. As mulheres, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou, todos juntos. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda, te entregar, como oferenda. Tudo que sou,
fácil, né? Acho que você conhece. Te entregar. Cima. Aleluia. Senhor, obrigada, Deus, porque é um privilégio poder estar na Tua presença, Deus, te servindo, te adorando junto com os nossos irmãos, Pai. E o nosso desejo é poder aprender mais de Ti, é poder ter o coração disposto a obedecer o que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nesse dia e que a gente possa sair daqui restaurados e com o coração cheio de amor para viver para Ti e para falar do Teu amor para outras pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma vez perguntaram para mim sobre o que me motivava, ou o que me levava, que movimento existia dentro do meu coração em relação à pregação, em relação a ensinar a Bíblia, a falar da palavra de Deus. E aí a pessoa que me perguntou disse, como é que eu posso pregar a palavra de Deus com convicção e tudo mais? E eu disse assim, respondendo a essas duas perguntas, eu falei assim, você precisa acreditar que aquilo que você está pregando é verdade. Parece uma coisa simples, mas eu entendo que acreditar que aquilo que a gente está falando é verdade, antes de mais nada, precisa ser uma realidade para a nossa própria vida. Então, ele não pode ser uma verdade independente de nós, precisa ser uma verdade que começa em nós. E, sendo assim, a gente precisa entender que existem coisas em nós que precisam ser transformadas. E que a verdade que a gente fala, a verdade que a gente prega, a verdade que a gente ensina, antes de ser uma verdade para os de fora, precisa ser uma verdade para quem fala. Como vou orar pela vida de alguém se eu não sou capaz de colocar minha vida em oração na presença de Deus? Como vou falar que Cristo salva se essa salvação não me alcançou? Como vou ministrar realidades espirituais se essas realidades espirituais não me alcançam, não me atingem? Agora, esse processo, ele não é um processo simples. Ele é um processo árduo, ele é um processo complexo, ele é um processo difícil. E a gente precisa, então, ler a Bíblia, porque a Bíblia faz parte desse processo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a espada de dois gumes que tem poder para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir
os propósitos do coração. Então, quando eu leio as Escrituras, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ler essa Bíblia contra mim. Antes de ser para qualquer pessoa além de mim. Então, falar de família tem essa perspectiva e tem esse pano de fundo. Porque se há alguma família perfeita entre nós, levante a mão. Percebe? Mas eu vou dizer uma coisa que normalmente não se diz. Normalmente não se diz. A igreja contribui negativamente, escuta isso, depois, se você não concordar, me procura. A igreja contribui negativamente para fazer a gente achar que as famílias que a pertencem ou que fazem parte dela são perfeitas. A gente ouve algumas coisas reais, verdadeiras, que a maneira como elas são ditas nos leva a pensar que tudo é lindo, maravilhoso. Um dia desse eu conversava com uma pessoa, escute isso, você vai rir, mas é para chorar. Um tempo atrás, conversava com uma pessoa que me procurou falando das suas lutas, das suas dores, e eu falei assim, rapaz, não é fácil mesmo, eu sei disso, eu preciso orar muito para eu não pecar, e a pessoa, mas você peca? Aí, claro, aí você vai para a Bíblia, né? Mas quem não peca? Quem não? Então a questão é, como é que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, vamos permitir que Deus trabalhe naquelas áreas que a Bíblia não esconde? Que as histórias bíblicas não escondem. Que a revelação de Deus para nós nos traz a fim de que sejamos tratados, restaurados, curados, mas para que isso aconteça, antes somos confrontados. Esse é o objetivo dessa série. Deus olhar para as nossas casas. Saber que Deus olha para as nossas casas como elas são, não para que permaneçam ou continuem sendo o que são, mas sejam transformadas, mas esse tratamento não é algo simples. Não. E nem mágico, nem instantâneo. Não. Há histórias que são terríveis. Quem conhece um pouco de arte e de mídia, essas coisas, vocês perceberam como foi editado o vídeo? Alguém aqui percebeu? Falei assim, não dá para falar tudo. Você acha que 10 minutinhos dá tempo? Claro que não. Não dá. Corta isso, corta aquilo, tira nome, tira isso, tira aquilo. Por uma questão óbvia. Não é simples a gente mexer em algumas feridas. Então, em alguma medida, eu quero dizer para você que essa série vai mexer, sim, em algumas feridas. Nossas. Mas quando o Senhor Jesus mexe nas feridas, é para curar. É para tratar. Eu espero que o Espírito Santo, e essa tem sido a minha oração, que o Espírito Santo realize isso de uma forma
graciosa entre nós. Vamos ler o texto bíblico que dá base à primeira reflexão sobre retratos de família. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 16. Precisarei fazer um recorte na perícope, porque a perícope, ou seja, a parte que vai tratar da história toda, é um pouco maior, mas eu precisei fazer um recorte por uma questão de tempo. Mas vamos ler. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne da manhã, e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa, faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Vamos orar. No nome de Jesus, mais uma vez a gente quer pedir que o Senhor aplique a tua palavra a nós, a nossa própria realidade, as nossas histórias, aplique as nossas tensões, as contingências às quais estamos submetidos, da vida, de aqui, da agora. Por favor, fala com a gente. Trata com a gente. Espírito Santo realiza mais do que somos capazes de fazê-lo, certamente. Mais do que podemos imaginar, certamente. Em nome de Jesus. Amém. A história dentro da história. Quando olhamos para as histórias bíblicas, a gente tem o costume de tratar os episódios e personagens de uma maneira exclusiva, daquele ponto apenas que a gente está lendo. Como se nos atentássemos apenas em um único capítulo ou em única parte daquela história. Porém, isso pode se tornar um grande problema. Porque nenhuma história bíblica está desconectada de uma grande história. Se você olhar para esse texto que acabamos de ler,
a minha ênfase será efetivamente na família dessa mulher e do seu filho. E de como a graça de Deus trabalhou. Mas o trabalhar de Deus naquela família conta com o que Deus está fazendo na vida de Elias e conta com o que Deus está fazendo em todo Israel e aquela região. A seca tomava conta de todo aquele lugar. Tanto Israel quanto as nações próximas de Israel. Se olharmos para esse tempo de estiagem a partir da normalidade da vida, por exemplo, ficaremos com uma ideia meramente meteorológica de que há períodos de seca e precisamos nos adequar a esse período de seca. Para aqueles povos, os deuses da época eram os grandes vilões e os grandes heróis. Todos os acontecimentos estavam vinculados a eles. Basta você dar uma estudadinha e você vai verificar, por exemplo, aconteceu uma tragédia, porque Deus está irado. Aconteceu uma coisa boa, porque os filhos de Deus estão fazendo tudo aquilo que tem que agradar a Deus. Então, tudo estava vinculado aos deuses. E não estou falando somente do Senhor que criou todas as coisas, eu estou falando de todos os deuses. Todos os deuses. A narrativa mais completa daquilo que estamos vendo e mais complexa nos mostra que Elias, um profeta levantado por Deus, Yahvé, foi um instrumento deste para dizer aquilo que a gente acabou de ler. Basta, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva durante 3 anos. Isso aconteceu porque Deus estava irado com o seu povo. E mais precisamente com aqueles que deveriam conduzir o seu povo de maneira justa e correta. Eu estou falando de Acabe e estou falando de Jezabel, um casal que conduzia o reino de Israel, de forma mais abrangente. Eles estavam em rebeldia contra Deus e a sua vontade. Por isso Deus levanta Elias para falar o que ele disse e para estabelecer aquele tempo de estiagem, aquele tempo de seca. Para piorar, esse casal dominava a ferro e fogo, não apenas a perspectiva política, mas também religiosa. Tudo estava submisso a eles, aos dois. Mas eles estavam submersos a pecados. Então, não tinha como fugir. Nesse contexto, Deus levanta seu profeta para anunciar a sentença sobre a terra. Não sabemos nada a respeito de Elias, antes desse texto que a gente acabou de ler. Até que ele entre em cena. E da mesma maneira, ele foi levado de forma maravilhosa, arrebatado de maneira maravilhosa. Então, Elias não passa pelo terror da morte. Mas por causa dessa sentença, a fome então impera em todo lugar, essa sentença de Deus por meio de Elias. Impera em todo lugar, e com a fome, a morte. Mas para o seu próprio bem, para o próprio bem do profeta, para que ele não morresse, Deus dá a direção. A gente viu isso no texto bíblico. Vou ordenar que corvos te alimente. Esse não é o nosso objetivo, de tratar sobre esse assunto. Apenas eu quero destacar que Deus supriu. E Deus não apenas supre por meio dos corvos, mas ele diz assim: vou levantar uma mulher, uma viúva, numa outra cidade, para que ela também alimente você, para que você não passe fome. Então ele vai para a Fenícia, ele sai de Israel. Fenícia fazia fronteira com Israel. A Fenícia adorava um outro Deus. O Deus da Fenícia era Baal. Você já ouviu falar? Certamente. Este era considerado um grande Deus, não somente pelos fenícios, mas, pasmem, até por Israel. Nesse momento aqui, nesse tempo aqui. Até por Israel. Por quê? Você vai ver na grande história,
a história dentro da história. Então, na grande história, vai ter um momento que Elias, ele entra num embate com 50 profetas de Baal, pedindo a Deus e a Baal, para ver quem seria o Deus verdadeiro que faria chover e que faria cair fogo sobre um holocausto. Se Baal é Deus, então deve servir. Mas se o Senhor é Deus, vamos servi-lo. Afinal de contas, qual é o Deus que você serve? Esse era o questionamento. Elias entrou então nessa disputa. Por isso Elias é mandado para a Fenícia, e para mim isso é um grande senso de humor de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, não aqui no texto que lemos, mas Jesus vai dizer lá nos evangelhos, que nesse tempo de Elias, existiam muitas viúvas de Israel. E a pergunta é, por que Deus não mandou Elias ser sustentado por uma viúva de Israel? Deus o manda para a Fenícia, num povo que não era seu povo. Deus conduz a história de cada um desses personagens dentro da grande história. E para mim isso é significativo, porque muitas vezes as nossas histórias parecem ser únicas, as nossas histórias parecem ser exclusivas, e dá-nos a impressão, e eu tenho certeza que em alguma medida, em algum lugar, muitos de nós, ou todos nós já dissemos, será que Deus não está vendo a minha história? Será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Deus não está percebendo o que eu estou enfrentando? Como é que Deus permite que essa situação aconteça comigo? Se eu procurei fazer tudo certinho, se eu procurei fazer do jeito que deveria ser feito, e talvez, independente disso, não sei se foi tão certinho assim. A narrativa bíblica não vai deixar muito claro esse movimento, exceto que Elias se dirige para a Fenícia, para a cidade de Sarepta, e vai se encontrar com essa viúva. Essa viúva tinha um filho. Era ela e o filho. E a Bíblia não vai dizer do que o marido morreu, não vai dizer se o menino era muito novo, se ele era um adolescente, não vai dizer nada disso. Mas a realidade é que nós temos aqui uma família totalmente desconfigurada da perspectiva do que se entendia como família. Seja para Israel, ou talvez para outros povos, mas olhando para Israel, a família dessa mulher, ela não tem as características, ela não tem a construção social normal do que se imagina. Papai, mamãe, filhinho e filhinha. Cachorrinho, gatinho. Não tem. E para mim, há uma grande ironia aqui, da parte de Deus. Que é Deus olhando para essa história, micro-história, a história dentro da história, tanto para alimentar Elias, para sustentar Elias, mostrar para Elias quem ele era, Deus que sabe como tratar das coisas, mas para se mostrar também para uma família que está totalmente fora de um padrão social. E aqui eu vejo um movimento que eu vou chamar de o imponderável, incompreensível e improvável diante da morte iminente. Porque esse era o problema, a morte. O problema local, o problema pessoal, o problema específico dessa micro-história, a morte. Naquela narrativa, o imponderável acontece. Deus manda Elias ir até a casa daquela viúva com orientações claras. Vá para lá, more lá, essa era a ideia, more lá, fique lá o tempo que for necessário. Porque eu vou alimentar você lá, eu vou cuidar de você lá. Então há uma ordem inconteste.
Não dava para Elias dizer assim, mas Senhor, eu sou israelita, sabe? Então, como é que a gente vai se relacionar? Como é que a gente vai... E, Senhor, eu vou para a casa de uma viúva. Você sabe como falam as más línguas, o que eles vão dizer e tudo mais. Vá lá, essa é uma ordem e ponto. Há duas questões que tornam esta ordem imponderável e incompreensível. Ser sustentado por uma viúva. A narrativa não nos informa, mas Elias talvez pudesse ter pensado, Senhor, como uma viúva iria me sustentar nesse caos social de seca e de fome? Mas ainda que tivesse feito essa indagação, cumpria ao profeta obedecer, ainda que fosse imponderável. Vamos ponderar, Senhor? Vamos parar e pensar? Vamos, Senhor, eu acho que o Senhor talvez não tenha entendido algumas coisas. Isso é imponderável. Junto com o imponderável, há o incompreensível. E que geraria talvez uma outra pergunta do profeta. Talvez, o texto não fala. Senhor, não há viúvas em Israel? Mas como eu disse, haviam outras viúvas. Mas Deus decide alimentá-lo por uma viúva considerada pagã. Tudo bem que todo Israel está em litígio, em briga com o Senhor, mas será que não existem joelhos que ainda não se dobraram diante de Baal? Mas a ordem é expressa e precisa ser atendida, nos dando a entender que não haveria escolha para Elias. Então, quando Elias chega ao lugar indicado, encontra a viúva que certamente conhecia o profeta, porque certamente toda aquela situação já estava sendo conhecida. Deus, o Deus de Israel, era conhecido. Aquele que havia libertado o seu povo das mãos do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Então, e Elias certamente também era conhecido, porque a conversa que é travada nessa narrativa não mostra uma surpresa por parte da viúva. Quem é o Senhor? Quem é você, profeta? Não. E muito provavelmente essa viúva temia a Deus. Justamente por entender essas histórias, ainda que talvez não tivesse tanto entendimento, tanto conhecimento, tanta profundidade, mas tudo nos leva a crer e nos indica que essa mulher temia Deus, o Deus de Israel. Esta, então, é a história maior, na qual, a partir daquele momento, aquela casa, a história maior, Deus estabelecendo o juízo, não haverá chuva durante 3 anos, Acabe e Jezabel, como reis de Israel, fazendo aquilo que não deveria fazer, e conduzindo o povo à idolatria. Essa é a história maior, mas essa história maior, essa história menor, dessa casa específica, entra como um capítulo especial. E na sequência dos acontecimentos, depois que Elias chega, encontra a mulher, pede água. E depois que pede água, quando a mulher vai sair para buscar água, ele diz, me tragam alguma coisa para comer. E ela responde, tenho somente um bocado de farinha e um cântaro. Farei com essa farinha uma refeição para mim e para meu filho. Comeremos e depois morreremos. Sim, a morte é iminente e incontestável, porque está todo mundo morrendo. Esse é o contexto. É sobre isso que esse texto fala. Um profeta que vai na casa de uma mulher improvável, que age de forma dentro do imponderável, obedecendo à ordem de Deus, e a morte sendo ali a grande vilã da história, o grande problema da história. Agora, o que essa história nos revela, antes de avançarmos, é a situação na qual todos os que se afastam de Deus ou estão deliberadamente longe dele acabam provando, a saber, a morte. Não há vida longe de Deus. Não há vida longe de Deus. Não há vida sem o temor de Deus. Essa morte, que é o grande problema, ela é espiritual, mas que se revela numa dimensão física e emocional.
Acho que as palavras do salmista refletem muito bem aquilo que se dá quando nos encontramos em meio a um deserto espiritual, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão, como uma grande estiagem. Salmo 32, versículo 4. O mesmo Salmo 32 que a gente leu no começo, que no versículo 8 Deus está dizendo, mas eu vou orientar você, eu vou instruir você, eu vou mostrar o que você deve fazer. Por isso eu quero convidar você a olhar para a sua própria história, nós olharmos para a nossa própria história. Quando olhamos para as nossas casas, nos encontramos também dentro das contingências da vida. Hoje, pela manhã, nós temos a reunião de oração, começando às 9h30. Quero encorajar você a participar da reunião de oração, todos os domingos, às 9h30, até umas 9:50, antes de iniciarmos o culto. E aí nós estávamos ali reunidos no começo, fiquei a parte inicial, e eu disse assim, para aqueles que ali estavam, falei assim, viver não é fácil. Nunca foi. Eu não preciso criar uma expectativa falsa. Viver não é fácil. Agora, Deus nos dá a possibilidade de lançarmos mão daquilo que Ele nos orienta, das coisas que Ele nos diz, para que nós possamos lidar com a vida e os seus desafios como eles são. Nós vivemos então dentro dessa contingência da vida. Os períodos de estiagem muitas vezes se tornam longos demais e todas as nossas expectativas vão se diluindo no tempo e com o tempo. E a esperança então se torna em desespero. Eu conheço muitas mulheres que se viram sozinhas por diversas razões e algumas delas tiveram que criar os seus filhos sozinhas. São capazes, são guerreiras. São mais fortes que muitos homens. Mas isso não significa que não sofrem e não sentem dores na alma. Vimos essa manhã, então, um testemunho da nossa irmã Silvana. Isso certamente nos impacta. Espero que tenha impactado você. Talvez nós não enfrentemos as noites escuras que ela enfrentou, mas nós temos as nossas noites escuras. E às vezes, noites que parecem sem fim. Quem sabe a sua história seja parecida, semelhante, mas nunca igual, pois somos pessoas diferentes. Mas além da nossa irmã Silvana, há outras entre nós que enfrentam seus capítulos intermináveis de sofrimento e dor. A ideia certamente não é criarmos um clima de autocomiseração, longe disso. Nem muito menos dizermos que esse é o único tipo de sofrimento na face da terra. Também longe disso. O que eu desejo então salientar é que não podemos ignorar e para além de nossas famílias, minimamente ajustadas, nas quais todos os seus componentes, todos os seus participantes estão lá dentro de casa, marido, esposa, crianças. Para além disso, existem outras famílias que possuem configurações bem diferentes. E, portanto, seus desafios também são diferentes e são profundos e pelas quais podemos e devemos interceder. Deus está olhando para elas. O Senhor da vida percebe quando a morte ronda essas casas. Não somente a morte física, mas as outras formas de morte que se alojam nas casas de mulheres e homens sozinhos. Solidão, medo, escuridão do quarto. Como diz uma canção, nem sempre se vê lágrimas no escuro. Mas eu quero também te dizer que Deus é capaz de ver essas lágrimas. Assim como viu as lágrimas daquela viúva e do seu filho, os nossos capítulos também fazem parte do que Deus da história está fazendo. Nós não podemos tirar, nós não podemos tirar
a nossa própria história da grande história de um Deus que está conduzindo a vida e que muitas vezes nessa condução estabelece o rigor do seu juízo para que haja quebrantamento, arrependimento, para que nos voltemos para Ele. Palavras que ouvimos: Senhor, não sei o que fazer, mas eu te oriento. Senhor, eu não sei como eu vou criar, mas eu te dou sustento. Senhor, eu não sei como eu vou resolver esse problema dentro do meu coração, no coração dos meus filhos, mas eu te oriento. Não da forma que você será perfeita ou perfeito, mas que você haverá de depender do que a minha graça é capaz de fazer na sua vida. Esse é um grande convite a tirarmos, como aconteceu com aquela mulher, a tirarmos a nossa mão da situação, porque você insiste, nós insistimos em colocarmos a nossa mão para resolver o problema, para conduzir, para tratar, e Deus vai assim: peraí, se você te colocar a sua mão, eu não posso agir como eu preciso agir, eu não posso trabalhar como eu preciso trabalhar, eu não posso curar como só eu posso curar, eu não posso libertar como só eu posso libertar. E aí insistimos em ter em nossas mãos o controle das nossas vidas, das nossas casas. E a ideia não é irresponsabilidade, mas é dependência. Senhor, está aqui. Não sou capaz de mudar o coração do meu filho, Senhor. Eu não posso, queria podê-lo. Mas eu também não sou capaz de mudar o meu próprio coração. Eu não posso mudar o coração do meu marido, eu não posso mudar o coração da minha esposa, eu não posso mudar o coração do meu pai. Então há um convite, há uma dependência de Deus. Por isso, naquela situação de morte, o inesperado e extraordinário acontece, a saber, o derramar da graça de Deus. Voltando então à narrativa, quando o profeta Elias dá ordem para que ela primeiro o alimente, depois pense em si e em seu filho, se torna então uma postura inesperada. Tão imponderada quanto inesperada. Confesso que sempre ao ler esse texto, quando leio, releio, eu pergunto: Senhor, o Senhor não podia primeiro multiplicar o alimento, fazer um milagre, para depois dizer, não, imagina, você consegue imaginar? Me dá um punhado de um pão para mim, água e pão, mas eu não tenho. Vem cá, eu vou orar sobre o cântaro, vou orar sobre a botija, vou multiplicar tudo, vai ter bastante, você vai lá, faz um pão para mim e fica com você. Deus não poderia ter feito assim? Não é assim que às vezes eu e você queremos que Deus faça? Primeiro Ele resolve o problema para dizer o que a gente faz, só que aí tem uma outra coisa. A fé não entra em ação, e Deus quer que a nossa relação com Ele seja uma relação de fé. E talvez essa mulher que teme ao Senhor e sabe quem é o profeta Elias, talvez ela estivesse sendo ensinada justamente a isso. Ok, você quer se relacionar com o Deus de Israel, você quer se relacionar com o Criador de todas as coisas, você quer se relacionar com aquele que sabe todas as coisas, eu quero convidar você a crer, porque é só dessa forma que você vai ser justificado. É só pela fé que você vai entender como é que essa relação se dá. Porque se eu primeiro o abençoo, para depois você dizer que crê, você vai viver pela bênção e não pela fé. E Deus nos convida a viver pela fé e não pela bênção. Há então um princípio aqui. Deus em primeiro lugar. Que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade vem primeiro, a honra do Senhor vem primeiro, sobre todas as outras vontades, Deus vem em primeiro. O que essa mulher está demonstrando, então, é exatamente o que faltava em toda a nação de Israel. Presta atenção nisso. Alguém que cresce na direção do Senhor, do Yahvé, e que acolhesse as palavras do seu profeta, que Acabe e Jezabel não fizeram. Essa mulher fez. O que a religião instituída naquele momento não foi capaz de fazer e viver, essa mulher vive.
A palavra de Deus para o profeta foi atendida, e a palavra do profeta em nome de Deus para a mulher também foi atendida, pois que vinha de Deus. Essa história nos mostra que Deus continua procurando pessoas que se coloquem na brecha, na presença dEle. Como diz Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Porém, sendo Deus misericordioso, ouve o clamor de uma mãe, que o texto não mostra, mas que certamente estava lá. Houve um clamor de um filho, talvez uma lágrima, como aconteceu com Ismael, um choro, como Deus ouve o choro de Ismael, talvez tenha acontecido com essa criança. Como comentei, muitos sabiam quem era Elias, e aquela mulher certamente sabia. Muitos sabiam quem era o Deus de Israel, e aquela mulher certamente sabia. Muito provável, então, que o amadurecimento da relação com Deus está acontecendo. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 68, que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Então, lançando o olhar sobre essa família, os conceitos naturais e normais daquela cultura, que rechaçava, que colocava de lado tudo que não era considerado normal, comum. Esses conceitos são colocados de lado e Deus se move o seu coração em direção àquela casa. Há um contraste impressionante. Como já dissemos, o que Israel não fez, aquela mulher fez. O que Israel não creu, aquela mulher creu. Olha a história, a micro-história, dentro da grande história. Porque o texto bíblico também diz, eu fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Isaías 65:1. O extraordinário acontece, e o resultado não é outro, a saber, a palavra de Deus na boca do profeta manifesta a graça no meio da morte, a misericórdia diante da situação catastrófica, o amor de Deus diante de todos os receios, diante dos medos. O versículo 14 que nós lemos diz assim, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até o dia foram 3 anos. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e desse modo a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família. Versículo 15 diz isso. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E a pergunta é, você é capaz de acreditar que assim como Deus cuidou daquela família, Deus pode cuidar da sua? Porque os olhos do Senhor também estão sobre nós. Também está sobre você, mulher sozinha. O que vemos acontecer com a viúva de Sarepta se tornou uma mostra de como a graça de Deus age em meio às desgraças da vida. O tempo de seca atinge a todos, mas a maneira como a provisão chega é diferente. Na casa daqueles cujos corações estão completamente na presença de Deus. Eu falei de princípios. Hoje também Deus quer uma entrega total. E coloca à prova todos que confessam o seu nome. Esteja você sendo alguém que rege sozinho ou sozinha a sua casa. Seja você aquele que tem a sua casa, pela misericórdia e graça de Deus, minimamente composta. Porque não importa qual a configuração familiar, se colocar o Senhor em primeiro lugar, uma vez que atende o que Deus orienta e estabelece, te orientarei, te instruirei em tudo o que você deve seguir, sobre as tuas vistas, aos teus olhos, diante de você, eu te darei conselhos. Salmo 32:8 foi o que lemos. Não há quem não oriente,
que confiando plenamente no cuidado e provisão do Senhor, não há ninguém que tenha feito isso, que não experimente o extraordinário, o inesperado em sua vida. Essa é uma vida de fé, essa é uma relação de fé. Deus é o Deus da família, sim, não há dúvidas disso. Mas nós muitas vezes trabalhamos contrários a Deus, assumindo posturas que não consideram os princípios de Deus antes de toda e qualquer decisão. Não tomarei nenhuma decisão e não tomo nenhuma decisão sem primeiro entender, é de Ti, Senhor, vem de Ti, Senhor. E muitas vezes é isso que acontece, seja com você que está só, seja você que as coisas estão começando ou numa outra condição ali familiar, você muitas vezes tentando resolver os problemas, tentando administrar as questões, você está fazendo do seu jeito, mas nós temos a Bíblia, nós temos a Escritura, nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que ouve oração, nós temos um Deus que você pode buscá-lo e muitas vezes lançar a sua ansiedade sobre Ele, e é esse o convite, é este o princípio. Entregue nas mãos dEle. Senhor, como lido com isso? Como lido com desemprego? Como lido com a falta de recursos? Como lido com o filho adolescente? Como lido com a mãe impertinente? Como lido com o pai ausente? Como lido com as questões que atingem na contingência da vida a minha casa? Como eu lido com isso? Como que eu lido com a traição? Como é que eu lido com a omissão? Como é que eu lido quando eu quero simplesmente assumir o controle de tudo? Senhor, como é que eu lido? Como é que eu trato tudo isso, Deus? Como é que eu lido quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito? Como é que eu lido com a grosseria? Como é que eu lido com a quietude, que na verdade com a boca que se fecha de tanta mágoa que existe? Como é que eu lido com as marcas, com as dores de um coração ferido profundamente? Como é que eu lido? A morte era iminente, mas a vida foi o encontro daquela casa. O inesperado, extraordinário, aconteceu. E porque Deus não mudou, acontece hoje também. Acredite nisso. As pessoas querem bênçãos automáticas e querem que a vida seja como uma mágica e querem tratar Deus como se fosse o mágico da lâmpada. Faça seus 3 pedidos. Deus não é assim. Eu me alegro e me emociono profundamente quando sentei essa semana, no início da semana, para bater esse papo com a Silvana, da história que eu conhecia, porque eu já era o pastor dela naquela época. E ver que ela quis ouvir o que Deus tinha para dizer. 17 anos depois, aqui estamos. O que acontecerá com você daqui a 17 anos? Aonde você estará? Com as questões de hoje. Quero concluir dizendo o seguinte. Primeiro, são várias coisas. Entenda que a sua história não está separada da grande história. Deus está atuando na vida como um todo para cumprir os seus propósitos, mas existem capítulos nos quais eu e você fazemos parte. Segundo, não despreze, nem se oponha ao que Deus quer fazer na sua vida. Isso requer passos de fé, como daquela mulher. O Senhor não vai evitar as contingências da vida. Se enfrentamos fome, teremos que lidar com isso. Se a nossa família sofreu perdas, teremos que lidar com isso. Mas sempre será melhor enfrentar os desafios com a orientação da palavra de Deus.
Terceiro, os olhos do Senhor estão sobre os desafortunados. Deus olha para uma mulher ou um homem que vive sozinho e tem que lidar com a criação dos seus filhos ou com as suas demandas internas. Deus olha para elas, então, como igreja, nós também devemos olhar. E por último, não há desgraça tamanha sobre a qual a graça de Deus em Cristo não possa atuar e mudar. Não sabemos como, mas com certeza sabemos que isso vai acontecer. Convido você a crer também. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, por causa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que a palavra do Senhor alcance o coração de cada um de nós. E isso mude a nossa história. Os teus olhos estão sobre este lugar. Que ouçamos a tua voz, obedeçamos a tua ordem. Que o Senhor venha em primeiro lugar. Colocamos diante de ti os nossos medos, o medo de não darmos conta, o medo de que precisamos dar conta para sustentar isso, aquilo, e muitas vezes abrimos mão dos princípios. O princípio de celebrar o teu nome, de te adorar, até de dizimar, de oferecer ao Senhor aquilo que é do Senhor. Deus, muda isso. Em nome de Jesus, faça uma mudança, que o temor do Senhor conduza os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Temos um último aviso, acho, não sei se mais de um aviso. Somente esse, antes da última música. Queridos, no dia 17 de maio, nós teremos aqui uma clínica de basquete, que ela está sendo conduzida nessa parceria entre a Macários e Atletas em Ação, e com certeza a nossa comunidade. Devemos ter nessa data aqui uns 60 adolescentes, dentre eles vários que ainda não sabem quem Jesus é. Eu quero contar com a sua oração. A gente quer que famílias sejam alcançadas. A sua já tem sido. Não sei se você tem ouvido, mas a sua já tem sido. E só para você entender, há uma semana e meia atrás, conversando com um bispo, que é quem treina esses meninos, ele me disse, puxa, pastor, a gente perdeu um dos nossos jogadores. Overdose. Porque são meninos numa condição, adolescentes, numa condição familiar muito, muito complexa. Perdemos um menino por overdose. Você que trabalha com adolescente, vem aqui, dia 17. Você não quer trabalhar com eles? Vem aqui. Você que ora, que tem filhos adolescentes, ore por esse tempo. Você cujo filho será adolescente, entenda qual ou quais os desafios. Que Deus nos ajude nisso. Vamos ficar em pé, receber a bênção, encerrar o culto. Que drama, Jesus! Que drama! Mas o profeta chega na sua casa e diz, olha, o Senhor tem algo para você. Eu queria que você entendesse isso. Deus nos trouxe aqui para entender isso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ação do Espírito Santo esteja com a sua casa, com você. Talvez você que se sente sozinho ou sozinha, mas que tem a sua casa. Com você, casal, com você, família, que a bênção do Deus eterno esteja com você, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e orientação do Espírito Santo com você esteja e permaneça, agora e para todo sempre. Amém?
Amém. Cumprimente quem está perto de você. Deus abençoe. Um bom domingo. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor.